Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao João Felipe pela oportunidade de apresentar as pesquisas, orientações em andamento sobre a questão da mobilidade intergeracional. Tá? Vai ser diferente da série, porque, na verdade, são análises ainda em andamento, tá? Mas tem resultados novos, eu acho que pode ser interessante para a discussão. E como estrutura da apresentação, eu vou trazer a questão da relação entre desigualdade e mobilidade intergeracional, tá? Já que o curso foi pensado para trabalhar sobre a questão da desigualdade, primeiramente vou fazer essa relação, tá? Depois, como que a gente mede a mobilidade intergeracional, tá? E que tipo de mobilidade intergeracional a gente vai analisar aqui, eu vou apresentar aqui para vocês, e depois um debate sobre a evolução da mobilidade intergeracional no Brasil, tá? Ali, ó, tem aqui. Bom, a Célia fechou com Atkinson, eu vou abrir com Atkinson. Para apresentar essa relação entre mobilidade intergeracional e desigualdade, eu vou trazer como base teórica, né, digamos assim, a análise do Atkinson sobre o tipo de desigualdade que a gente pode estudar. Tá? E aí, ele, para apresentar os dois principais tipos que a gente tem de desigualdade, ele faz uma analogia à corrida, tá? Uma corrida da vida, né? Que seria uma primeira fase de preparação para a corrida, né? Que é a fase da infância, adolescência, então que as pessoas estão se escolarizando, as famílias estão investindo nas crianças, na saúde, na educação, né? E aí chega a fase da competição no mercado de trabalho, de chegar numa posição no mundo do trabalho. Tá? Essa fase da preparação da corrida, a gente tem a desigualdade, que é chamada desigualdade de oportunidades. Tá? Quando chega na corrida, né, digamos assim, na largada da corrida, se tiver igualdade de oportunidades, está todo mundo na mesma posição. O resultado dessa corrida vai ser devido ao esforço feito no mercado de trabalho. Tá? A pessoa que estudou mais, a pessoa que se esforçou mais, ela vai atingir um resultado no mercado de trabalho melhor do que outras que não tiveram esse mesmo esforço. Tá? E aí essa segunda parte, que é a do mercado de trabalho, é chamada de desigualdade de resultados. Tá? Então, a desigualdade de renda que a gente analisa aqui, que eu vou trazer a discussão, é sobre a desigualdade de renda. Né? A desigualdade de renda, ela é uma consequência do que aconteceu na fase da preparação da corrida, ou seja, em termos de desigualdade de oportunidades, e depois o que aconteceu no mercado de trabalho. Tá? Ela tem essas duas partes. Se tiver igualdade de oportunidades, tudo que acontecer de diferença de renda vai ser devido ao mercado de trabalho remunerar diferentemente pessoas, que pode ser por conta da escolaridade diferente, pode ser por conta da tecnologia diferente utilizada, e por aí vai. Tá? O Atkinson, para fazer essa ligação, né, que eu estou colocando desigualdade de oportunidade, porque a gente vai fazer a ligação com mobilidade intergeracional. Tá? Ele coloca que essa desigualdade de resultados, tá, ela tem como... Porque os economistas, vários grupos de economistas, eles vão dizer que se tem igualdade de oportunidades, tá, deixa o mercado de trabalho agir, tá, que ele vai estar remunerando o esforço diferente das pessoas. Tá? E isso é merecido, tá? Vem da meritocracia do processo de escolha das pessoas. Tá? O
o Atkinson ele vai trazer uma questão que é a seguinte: o mercado de trabalho ele tem mecanismos competitivos e não competitivos para gerar retornos diferentes entre as pessoas, inclusive entre pessoas que fizeram o mesmo esforço. Tá? E aí, essa desigualdade de resultados, ela acaba, que é a desigualdade de renda, né? Ela acaba afetando a desigualdade de oportunidades na geração seguinte. Tá? Então, se afeta a desigualdade de oportunidades na geração seguinte, as políticas públicas devem se concentrar somente na desigualdade de oportunidades, ou seja, na diminuição da desigualdade de oportunidades, criar caminhos para a igualdade de oportunidades, ou mesmo criando caminhos para a igualdade de oportunidades, tem mecanismos que geram desigualdade de renda que vão acabar gerando desigualdade de oportunidade na geração seguinte. Então tem um debate aí, né, da importância da desigualdade de renda, inclusive para gerar a desigualdade de oportunidade. Tá? Colocando outros fatores, né, da importância da desigualdade, para não só como a questão da desigualdade de oportunidade, mas recentemente vários estudos vêm colocando a importância da desigualdade como um limite para o desenvolvimento, tá? Inclusive para o crescimento econômico. Então tem vários estudos mostrando isso, do FMI, etc. O primeiro ali que eu ressaltei, que é esse The Spirit Level, né, são correlações mostrando que países com desigualdade de renda maior, tá, têm indicadores sociais piores do que países com desigualdade de renda menor. Tá? Então, indicadores ligados à violência, à confiança entre as pessoas, à prisão, carceragem, atraso escolar, uma série de indicadores socioeconômicos. A relação é maior com a desigualdade do que com o crescimento. Tá? E o Brasil, trazendo a questão da desigualdade, né, o Brasil é um dos campeões de desigualdade de renda. Então essa é uma questão bastante preocupante para a gente. Né? Se agora a gente está chegando no ponto internacional, porque houve aumento da desigualdade, de que a desigualdade é importante, né? Diminuir a desigualdade é um mecanismo importante para gerar desenvolvimento socioeconômico, tá? O Brasil ele tem essa questão muito enraizada, porque a gente é um dos líderes nesse indicador. Tá? Então, temos uma das maiores desigualdades de renda do mundo. Tá? Esse daqui eu peguei do Atkinson, tá? Que ele faz um cálculo com a renda pessoal disponível. Tá? A gente nem está lá no líder, tem alguns tipos de renda que a gente chega em primeiro, segundo lugar, com mais alta desigualdade na distribuição de renda. Aqui a gente está depois da África do Sul, China, Índia, Colômbia e vem Brasil. Tá? E aí, por que as sociedades convivem, né, com alta desigualdade se tem esses problemas todos? Não ajuda no crescimento, não ajuda no desenvolvimento, cria relações, né, de injustiças, né, se vem da desigualdade de oportunidade. E eu tenho um texto do Benabou e Yokan que eles mostram que tem essa ideia de que para os mais pobres há sempre a possibilidade de mobilidade ascendente. As pessoas é desigual, mas vai melhorar, né? Eles vão melhorar na hierarquia da sociedade, tá? E os mais pobres acabam se reproduzindo nessa perspectiva de que vai ter mobilidade social. Tá? E os Estados Unidos eram uma das sociedades que promoviam essa visão de que era o país das oportunidades. Quem chega lá tem possibilidade de escalar na hierarquia social. Tá? Só que a literatura mostra
né? Quando a gente pega a relação entre desigualdade e mobilidade intergeracional, no seguinte: quanto maior a desigualdade de renda, menor a mobilidade entre gerações, tá? Ou seja, a situação socioeconômica do pai é um determinante fundamental da situação socioeconômica do filho. Quando a gente tem isso, a gente diz que é um país com baixa mobilidade intergeracional. A posição de um filho na sociedade, ela depende muito da posição socioeconômica dos pais, tá? Quando a gente tem essa característica na sociedade, a gente tem uma sociedade com baixa mobilidade intergeracional, tá? E olha o que acontece no gráfico que relaciona, aqui são os países desenvolvidos, tá? O João conhece esse gráfico, né? Que eu mostrei no curso, ele depois estudou, a relação entre desigualdade de renda. Quanto maior a desigualdade de renda, menor a elasticidade, né? Um 0,5, tá? Eu vou explicar um pouco o que é essa elasticidade de renda entre gerações. Está dizendo que tem uma alta associação entre a renda do pai e a renda do filho, tá? Então, são países como Itália, Estados Unidos, Inglaterra, tá? Tem alta desigualdade e baixa mobilidade intergeracional, tá? E, Célia, os nórdicos, né? Para variar, baixa mobilidade, baixa desigualdade de renda e alta mobilidade intergeracional, tá? Ou seja, claramente uma associação positiva entre desigualdade e imobilidade de renda, tá? Como é que é calculada essa elasticidade, que a gente chama elasticidade renda intergeracional, tá? A partir de uma equação que estabelece a relação entre a renda do pai, que é aquele X ali, tá? Na renda do filho, o Y, tá? Esse vem de um modelo do Becker, né, de investimento dos pais nos filhos a partir de uma alocação de recursos familiar que vão preparar os filhos para eles terem um status socioeconômico quando virarem adultos, tá? O quanto que esse investimento, essa renda que os pais têm, tá, afetam o desempenho futuro das crianças, dos filhos, tá? A base está um pouco ligada nessa teoria, tá? Ali o beta, que é a elasticidade da renda intergeracional, né? Quanto maior o beta, o que a gente vai ter? Maior a elasticidade, certo? E aí a gente vai estar dizendo que tem uma determinação da renda do pai forte, tá, na renda do filho. Uma associação, se a gente tiver um modelo teórico, né, uma explicação muito forte da posição do pai para o que o filho vai ser no futuro, tá? Então, quanto maior a elasticidade renda intergeracional, maior a imobilidade, ou seja, menor a mobilidade intergeracional, tá? A gente pode ler também assim: se o beta for muito baixo, tá, a renda dos pais é um fraco preditor para a renda dos filhos, tá? São maneiras de ler esse beta, tá? Então, quando a gente está analisando esse gráfico, a gente tem uma variação aí que ficou meio que estabelecida na literatura. Os países nórdicos europeus estão na faixa de 0,2 e os países liberais, digamos assim, né, pegando a nomenclatura da Célia, estão na faixa dos 0,5, tá? Em torno de 0,5. Uma diferença muito grande,
Tá? E o que acontece nos países em desenvolvimento? Quanto vocês acham que essa elasticidade é maior ou menor? Maior. Tá? E é consideravelmente maior. Vou chegar lá, tá? Mas é na faixa dos 60, 70. Tá? Vamos entender primeiro como é que é essa relação, né, entre... A gente já pegou a história de que está relacionada com a parte da desigualdade de oportunidades, tá? Que tem a ver com o investimento dos pais nas crianças, né? E aí, quando chega na fase adulta, o resultado que vai ter no mundo do trabalho. Tá? A mobilidade intergeracional, a transmissão intergeracional de renda, aqui a gente está falando de mobilidade intergeracional de renda. Tem outras, depois, se der tempo, no final, a gente pode discutir um pouco outros tipos de mobilidade. Tá? A transmissão intergeracional de renda, ela é uma fonte potencial de desigualdade, né? Se filhos de pais ricos tendem a ser ricos, e do outro lado da distribuição, filhos de pais pobres tendem a ser pobres, tá? A gente vai estar reproduzindo a desigualdade de renda na geração dos filhos, tá? A desigualdade de renda dos pais na geração dos filhos. Tá? Então, se esse grau de persistência de status, né, econômico, ele é diretamente relacionado, ele é muito forte, se esse grau de persistência intergeracional de status econômico ele é muito forte, ele vai ser um determinante importante para a desigualdade de renda, para a persistência da desigualdade de renda. Tá? A dificuldade de diminuir a desigualdade de renda vai ser maior. Ou seja, a transmissão intergeracional de renda, além dela estar ligada diretamente à desigualdade de resultado, porque a gente está falando da renda das pessoas, tá? Ela é identificada como uma parte relacionada à desigualdade de oportunidades. Ou seja, muitas vezes a gente usa a transmissão intergeracional de renda ou a mobilidade intergeracional de renda como um indicador para a desigualdade de oportunidades. Tá? E aí, quando a gente está nesse debate de desigualdade de oportunidades, tem um consenso maior do papel da intervenção do Estado, da política pública para melhorar as condições de acesso a serviços sociais, públicos, para diminuir a desigualdade de oportunidades. É uma questão de justiça social. Tá? E aí entra uma questão de políticas redistributivas para justificadas em países que têm baixa mobilidade intergeracional. Bom, apesar disso aqui foi uma motivação, né, para a importância do estudo da mobilidade intergeracional de renda, apesar da importância, né, tem poucos estudos no Brasil sobre mobilidade intergeracional de renda. A gente pode pensar que é difícil porque as bases de dados não permitem muito, né? Porque quando a gente vai para o modelo teórico, a gente está falando de renda permanente dos pais e dos filhos, né? E aí, renda permanente, você precisa comparar a renda em fases dos pais e dos filhos semelhantes, né? Ou uma renda, valor presente de uma renda intertemporal, que seria o ideal, né? É muito difícil fazer isso. Nos países em desenvolvimento, você quase não encontra estatísticas longitudinais para fazer esse tipo de análise. Tá? A gente tem muitos estudos dos países desenvolvidos, tá? Mas nos países em desenvolvimento é mais difícil por conta de uma restrição. São pesquisas
caras. Tá? O que tem de possibilidade, que é analisado a partir de um mecanismo um pouquinho sofisticado de econometria, tá? É a partir da PNAD, do suplemento de mobilidade social da PNAD. Tá? Teve um em 1996, teve também em 73, 96, e agora, em 2014, teve um novo suplemento de mobilidade social. Tá? Então, o que eu vou apresentar aqui é um pouco os resultados das pesquisas brasileiras que utilizaram a PNAD para o questionário de mobilidade social, tá? Que pergunta o seguinte: quando você tinha 15 anos, qual era a renda, qual era a escolaridade e a ocupação dos seus pais? Tá? Ele não tem renda. A gente não tem renda, a gente vai ter que fazer um artifício a partir dessas informações para chegar na renda dos indivíduos. Tá? O que quer dizer isso? A gente volta em 96, tá? Tem esse suplemento. Aí pergunta para os filhos: qual era a renda e escolaridade dos seus pais quando você tinha 15 anos? E a gente vai na PNAD em 77 e, a partir dos valores preditos da renda em termos de escolaridade e ocupação, a gente estima a renda dos pais. Fizemos esse mesmo procedimento em 2014, tá? Aí fomos em 1996, acho que 97, tá? E fizemos uma renda predita a partir dos coeficientes ligados à ocupação e escolaridade dos pais, tá? E comparamos a renda predita dos pais, né, com a renda que os filhos declaram na PNAD, tá? E também fizemos uma comparação com essa renda predita calculada da mesma forma para os filhos, tá? Para se tinha algum viés de cálculo de renda, tá certo? Esse foi um método que os nórdicos sugeriram, eu não sei, Jochum e Jante, que sugeriram esse método econométrico para fazer o cálculo da renda em 2 estágios, variável instrumental em 2 estágios. A gente aplicou esse método para calcular a renda dos pais, tá? A partir de 2 amostras, dos pais e dos filhos. Então, outros artigos no Brasil também fizeram esse tipo de análise. Eu vou apresentar aqui um pouco o que tem de literatura, o que a gente sabe sobre mobilidade intergeracional de renda no Brasil. Tá? Primeiro, a persistência de renda, né? Em 2004, esse autor ele mostrou que o país estava com uma das maiores imobilidades de renda do mundo, né? Ou seja, a gente tinha uma baixa mobilidade intergeracional. Tá? Ferreira e Veloso, né, também fazem isso para salários, mostrando que a gente tem uma baixa mobilidade intergeracional. Tá? Varia ao longo do tempo, aumentou a mobilidade para os cortes mais jovens. Tá? Isso é uma questão positiva. A mobilidade é maior no Sudeste do que no Nordeste. No Nordeste tem mais desigualdade e tem mais imobilidade. Maior mobilidade entre negros do que entre brancos, e varia de forma não linear ao longo da distribuição. Conforme aumenta a renda, aumenta a mobilidade intergeracional. Tá? Eu fiz um artigo também em 2008 com Dmitry Sherman, tá? Que a gente comparou diferentes tipos de renda para calcular essa mobilidade intergeracional. Tá? E o que a gente verificou é que a mobilidade intergeracional
da renda per capita, que tem mais uma noção de renda permanente, riqueza e pobreza, né, do que a renda do trabalho, ela é maior do que a renda do trabalho, tá? Ou seja, a elasticidade, tá? Tem maior imobilidade, tá? Quando a elasticidade é maior, a imobilidade é maior, né? Você tem baixa mobilidade intergeracional, tá? E a gente fez um cálculo para voltar no início da discussão, né, que é relacionar essa questão com a desigualdade de oportunidades, né? E aí a gente pegou um método de cálculo de progressividade da renda que diz o seguinte, que a mobilidade ela pode ser vista como um mecanismo de progressividade tributária, tá? Quanto maior a mobilidade, quer dizer que o mercado as pessoas estão agindo independentemente da formação, da posição dos pais, tá? E aí isso definiria uma progressividade em termos de renda, tá, na sociedade, tá? Ela seria um mecanismo de distribuição mais justa se você tiver uma alta mobilidade intergeracional, tá? Pegando esse texto, a gente aplicou para o Brasil, tá? E a gente viu que o Gini, quando a gente coloca esse mecanismo de progressividade, tá? A desigualdade de oportunidades, ela responde, tá, por 67% da desigualdade de oportunidades, tá? Ou seja, a maior parte da desigualdade de renda que tem no Brasil, tá, é explicada pela desigualdade de oportunidades, tá? Por esse indicador de progressividade que a gente usou. Depois, se vocês quiserem mais detalhes, a gente pode conversar sobre as metodologias para cálculo, tá? O que foi um resultado bem diferente de outros autores da literatura. Eu peguei esse texto, né, do Bourguignon, do Ferreira e da Marta Menendez, que eles calculam a partir de um modelo. Quem fez o meu curso de desigualdade e desenvolvimento, a gente estudou um pouco isso, que é do Homer, que divide a estrutura da renda, da desigualdade de renda, entre circunstâncias e esforço, tá? E aí a circunstância seria a desigualdade de oportunidades e esforço, aquela parte do mercado de trabalho, fazendo analogia com a corrida, tá? Mas eles fazem uma modelagem diferente. E pegando esse ponto das circunstâncias, né, no modelo do Homer aplicado para o Brasil, eles chegam a uma contribuição da desigualdade de oportunidades em torno de 20%. Tá? Então tem aí uma questão, quanto que é, né, a desigualdade, quanto que a desigualdade de oportunidades contribui para a desigualdade de renda total, tá? Nesse método seria a maior parte explicada pela desigualdade de oportunidades. E aí teve, né, João Felipe, um relatório que foi assim, super divulgado recentemente, o elevador quebrado, né, da mobilidade social, pela OCDE, que colocou o Brasil na penúltima posição em termos de mobilidade, tá? Estamos muito mal colocados, ficando só atrás da Colômbia. São 30 países, né? E eles fizeram um cálculo que mostra que para os mais pobres atingirem a renda média demoraria 9 gerações. Precisaria de 9 gerações, rodarem aí, para os mais pobres, segundo o grau de mobilidade que a gente tem, chegar a ter a renda média do Brasil, tá? Então, se a gente tem alguma preocupação com desigualdade e a persistência intergeracional é um mecanismo importante para explicar a desigualdade, tá? A gente
tem que olhar essa questão da mobilidade intergeracional. Tá? Comparando, esse aqui foi um esforço do artigo que eu fiz com o Diniz. Quando a gente começou a estudar, a gente não achava nada para comparar, só tinha comparação com o país desenvolvido. Aí você, não dá, porque você já sabe que vai ser a mobilidade, vai ser bem menor, e comparado com os Estados Unidos, a gente fica mais perto, e com os países em desenvolvimento. Então a gente fez um esforço de coletar dados para ter alguma comparação com outros países. Tá? E aí, quando a gente fez isso, o Brasil estava em terceiro lugar. Era Equador, Peru, Brasil. Tá? E aí, vocês podem ver que ficam os países em desenvolvimento e depois vem os países desenvolvidos. Tá? Então, aqui já dá para ter um panorama por país, né? Os países ali, Brasil, Chile, na faixa dos 55, 60, né? Brasil, Peru, mais de 60, né? Aí vem os Itália, Estados Unidos, Inglaterra, em torno de 50, tá? 45, 50, e depois Alemanha, Bélgica, Portugal, França, 40, 35, tá? E os nórdicos, Canadá, Noruega, nórdicos europeus e Canadá, tá? Ali Dinamarca, Austrália, Finlândia, Noruega, Canadá, são os que têm maior mobilidade intergeracional. Quando a gente faz uma correlação, olha o Gini do lado, não é uma correlação perfeita, tá? Mas os países que têm alta desigualdade estão associados aos países que têm baixa mobilidade intergeracional, tá? Segundo, como a gente viu naquele gráfico inicial. Esse aqui é um resultado novo, né? Eu falei até com a Célia, vou trazer um resultado novo para a gente discutir. Vem da tese da Gabriela Freitas, de doutorado, está em andamento, em orientação, tá? Mas ela já conseguiu fazer aquele trabalho todo de compatibilizar as rendas, criar as duas amostras de pais e filhos, que eu falei para vocês que é uma elaboração um pouco mais sofisticada em termos de econometria. E aí a gente calculou aquela primeira parte, é a elasticidade que eu expliquei para vocês, tá? É a elasticidade de renda intergeracional, comparando a PNAD de 96 com a PNAD de 2014, tá? Então a gente vê, e eu fiz aqueles dois indicadores, tá? Observado do filho na PNAD de 96 com o predito do pai, tá? Com aquele cálculo, e o predito do filho com a renda predita do filho com a renda predita do pai. Reparem que a gente ainda está na fase da renda do trabalho, a gente vai chegar na renda per capita, mas ainda estamos na elaboração a partir dos dados da renda do trabalho, tá? E como vocês podem ver, a mobilidade intergeracional é muito baixa, tá? Em 96 era 76 ou 66, tá? Para rendimento do trabalho principal, tá? E caiu consideravelmente, né? Tem que falar, a gente chegou no padrão Estados Unidos, Chile, Estados Unidos, tá? Que agora deve estar menor, porque aquele indicador lá era da década de 90, tá? Início dos 2000. Tá? A gente chegou nesse padrão agora. Tá? E a gente fez uns outros indicadores, tá? De correlação, pegar a correlação entre a renda do pai e do filho só. Tá? E o que aconteceu? Né? Todo o debate que tem agora é o seguinte: a gente viveu um período na entrada do terceiro milênio, né, de diminuição das desigualdades, segundo os dados da PNAD, tá? Pelas pesquisas domiciliares. A gente viveu um período de diminuição da pobreza e diminuição da desigualdade. Tá? E isso aconteceu por conta, uma série de fatores, tá? Por conta da melhora no mercado de trabalho, né? Ou seja,
houve uma diminuição da desigualdade da renda do trabalho, que contribuiu muito para a diminuição da desigualdade de renda total, tá? Principalmente pelo fato do retorno à escolaridade das pessoas que têm nível superior ter diminuído, tá? E por conta das transferências do governo, tá? Como o Bolsa Família. Tá? Então foi um período que propiciou uma diminuição da desigualdade, tá certo? Então, a gente está podendo ver essa diminuição da mobilidade intergeracional, quer dizer, aumento da mobilidade intergeracional pela diminuição da elasticidade de renda intergeracional no primeiro painel ali, IGM, tá? Mas a gente queria ver o seguinte: como houve essa diminuição da desigualdade na distribuição da renda ao longo desse período, a gente queria ver também o que aconteceu na distribuição se a gente pegar a renda, tá, dos pais em termos e comparar a distribuição da renda, a posição na distribuição da renda, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse rank ali é ordenar os pais, ordenar os filhos, tá? E ver, a partir dessa renda ordenada, tá, qual é a associação. Tá? Então, aquele modelinho lá da renda do pai explicando a renda do filho, não é com a renda em si, ela é com a ordenação. Tá? E aí, olha o que acontece quando a gente faz com a renda ordenada. Se a gente considera, né, por exemplo, faz por decil, a associação ao longo do tempo, ela não muda. Tá? O que aconteceu ali foi uma melhora na distribuição de renda. Tá? Mas, se a gente pega a renda ordenada, né, a ordem não mudou muito ao longo do tempo. Ou seja, os decis continua tendo uma persistência dos decis mais pobres, dos filhos de decis mais pobres, de pais mais pobres, continuarem pobres. Tá? Então, o que aconteceu, na verdade, foi um efeito da melhoria na distribuição da renda. Tá? Quando a gente bota a ordenação, tá? Não houve muita mudança no grau de associação entre a renda do pai e a renda do filho. Tá? Então, isso pode ser visto ali naquele último painel. Tá? Quando a gente já faz a correlação, não tem muita diferença, né? E aí a gente faz a relação da ordenação da renda, tá? Também não apresenta diferença. Tá? Então, é um efeito que a gente vê na mobilidade intergeracional, né? Chegamos da elasticidade, que é calculada normalmente na literatura, tá? É um efeito da melhoria na distribuição da renda. Tá? Mas se a gente pega, é como se a gente tivesse assim, com a mesma distribuição da renda em 95 e em 2014, se fosse a mesma distribuição da renda da amostra dos pais na amostra dos filhos, isso não muda. A mobilidade intergeracional, ela não muda muito, se considerar a mesma distribuição. Bom, aqui que eu gosto sempre de... quem já teve aula comigo sabe, eu gosto sempre de apresentar a matriz de transição. Tá? Eu acho bastante ilustrativo para entender, né, eu não sei se esse relatório trouxe muito, o teto, né, o piso que é rígido e tal. O que eles estão falando de teto, de piso, né? Aí a matriz ela é muito esclarecedora para a gente enxergar essas barreiras à mobilidade. Tá? Essa é de 96, a gente ainda não fez, estamos trabalhando para construir as matrizes com a renda de 2014, tá?
Mas dá uma olhada, aqui a gente fez por quartil. Tá? O que é a armadilha da pobreza? Olha lá a armadilha da pobreza que a gente costuma falar, né? Da armadilha da pobreza. É porque quando está no quintil mais pobre, no quartil, desculpa, mais pobre, é onde tem a maior persistência. Tá? Então, 55% dos filhos de pais pobres continuam pobres. Tá? E não dá para chamar de armadilha, né? Mas no outro extremo, né? Olha o que a gente vai chamar da reprodução das elites, né? No outro extremo, a gente tem também o maior percentual de imobilidade. No quartil mais rico, né, dos pais que estão no quartil mais rico, 55% dos filhos continuam nesse quartil. Tá? E no meio você tem muita mobilidade, né? No segundo e no terceiro, aí desce, sobe, né? A diagonal principal ela é bem menor, ela é na faixa dos 30, enquanto que nos extremos é mais que 50%. Tá? Então você tem uma perpetuação no teto, né? na faixa mais alta de renda e na faixa mais baixa de renda, que é o que a gente chama da armadilha da pobreza. Tirar esse ciclo intergeracional da pobreza, quebrar esse ciclo, né? Que é uma das dificuldades, que eu acho que é o que está trazendo hoje para o debate. Né? Um dos problemas, a gente teve vários avanços sociais nos anos 2000, né? Com diminuição da pobreza, um acesso maior ao mercado de trabalho, foi que agora com a crise, né, está sendo bastante questionado, mas a questão da mobilidade social, ela não foi atingida de forma significativa, tá? E é um dos mecanismos fundamentais para diminuir a desigualdade de renda, tá? Porque essa persistência, ela acaba levando, né, transmitindo de uma geração para outra, quando tem alta persistência, a desigualdade de renda. Aqui é só para ilustrar o que lembra que a gente viu lá naquele gráfico um país com alta desigualdade, um país com baixa desigualdade, né? Os Estados Unidos, alta desigualdade e baixa mobilidade intergeracional, o Canadá com baixa desigualdade e alta mobilidade, eu falei errado primeiro, alta mobilidade intergeracional. Tá? O primeiro gráfico, só para ilustrar, tá? Eu vou fechar aqui para a gente entrar na discussão de política. O primeiro gráfico, ele mostra os filhos de pais, tá? no topo da distribuição de renda. Tá? O Canadá é o cinza mais claro e os Estados Unidos é o cinza mais escuro. Tá? Então reparem o seguinte, filhos de pais ricos, tá? Não muda muito o percentual por decil de renda. Tá? Isso significa uma maior mobilidade. Ele é filho de pai rico, mas 10% está no topo inferior, 10% no segundo, no terceiro e tal. Claro que no final aumenta. Mas olha dos Estados Unidos, filhos de pai rico, 4% no topo inferior, aí vai subindo até o último. Olha a diferença do último, a persistência, né? A reprodução da elite, né? Ela é bem menor. Tá? E do outro lado da distribuição, filhos de pais pobres, a mesma coisa. Tá? No Canadá, ela não é tão acentuada. Nos Estados Unidos, olha, cai muito. No Canadá, não, a distribuição ela é mais uniforme. Tá? Uma mobilidade perfeita, se a gente pegasse aquela matriz de quartis, tá? Deveria ser
12,5 para cada, né, para cada faixa, para cada célula daquela. A gente botou 100 na... 12,5 não, 25, né? 25%. Tá? Para cada célula daquela, porque o 100 está na linha, né? E isso seria uma mobilidade perfeita. Só que a gente já começa com 50 nos extremos. Bom, eu não sei quanto tempo que eu tenho, senão eu tenho aqui... Se você quiser concluir em 5 minutos, pode concluir, a gente abre para o debate. Tá, aqui eu tenho uma discussão talvez de política que a gente possa fazer no debate, tá? Basicamente, a gente está falando de um processo que eu acho que eu estou gostando muito da Célia começar com a apresentação, porque retorna a importância daquelas políticas ativas das famílias. Se a gente quiser diminuir mobilidade e mobilidade, né, aumentar a mobilidade intergeracional, o foco para redistribuição é a partir das políticas de famílias, porque a gente está falando de desigualdade de oportunidade. Tá? Então, não só pelo mecanismo da mulher trabalhar, tá? Mas pelo investimento nas crianças. A gente está falando de transmissão de pai para filho, de posição socioeconômica de pai para filho, né? E aí o papel do Estado para tirar o peso da família, né, na formação dos filhos como determinante principal. Então quem tem mais renda vai ter mais investimento e aí vai ter mais possibilidade. E isso é muito forte, tá? O Estado tem que atuar de forma muito importante nessa fase inicial de formação dos indivíduos. Tá? A gente pode discutir isso melhor na hora do debate, né? E aí a gente tem políticas da família, do mercado de trabalho, né? E de aumentar as oportunidades de vida das crianças, né, que no Brasil eu acho que é uma questão fundamental. E a outra relação com a literatura é que a gente na economia já tem bastante resultados sobre isso. A alta desigualdade está relacionada com alto retorno à escolaridade. Tá? Em geral, quando países com alto retorno à escolaridade, mercado de trabalho que remunera muito o ganho de escolaridade, né, tem alta desigualdade e baixa mobilidade intergeracional. Tá? Então passa também por uma diminuição, né, desses retornos, ou por um ajuste desses retornos salariais, que já está acontecendo no Brasil. Tá? E aí eu esperava até um aumento da mobilidade intergeracional por conta desse ganho que teve no início dos anos 2000 em relação ao mercado de trabalho. A diminuição da desigualdade na distribuição da renda do trabalho. Né? Mas foi verificado, mas não de forma muito contundente. Né? Aqui é só a associação entre retorno à escolaridade, quanto maior o retorno à escolaridade, tá? Menor a mobilidade. Bom, por fim, eu vou trazer só para debate outras formas de mobilidade, que é a mobilidade educacional. Tá? Essa dá para fazer direto com a PNAD, é bem mais fácil, porque você tem a escolaridade do filho e do pai, filho da mãe. E aí, esse é também resultado preliminar da dissertação do Daniel Duque, orientando aqui do Instituto, participou, né, do curso. Ele fez as matrizes de transição por escolaridade. Dá uma olhada ali, gente, o que acontece. Tá? Eu quero comparar 96, esse esforço aqui no final, trazer resultado de pesquisa, comparar 96 com 2014, tá? Com as PNADs de 96 e 2014. E aí, vamos comparar aquela primeira coluna de ensino fundamental,
entre 96 e 2014. Tá? Então, a persistência de pais, de filhos que têm pais no ensino fundamental, diminuiu. Tá? Então, muito esperado, né? Aumentou a escolaridade. Aumentou muito, tanto para... a primeira linha são pais com ensino fundamental. Então, se a gente compara, aumentou para o ensino médio, aumentou para o ensino superior, aumentou para mestrado e doutorado. Tá? Vamos olhar agora ensino superior. Tá? Quando a gente olha o ensino superior, aumentou também filhos de pais com ensino superior, tá? Aumentou o percentual de 73 para 78. Tá? E com o pai com superior, o filho já vai fazer mestrado e doutorado, mas aumentou de forma significativa. Tá? E com mestrado e doutorado, tá? Essa última aí aumentou de 14 para 25. Então, qual foi a mobilidade, né, mais significativa que teve nesse período? Foi a mobilidade da base, em termos educacionais. Tá? Porque no topo da desigualdade educacional, na distribuição da desigualdade educacional, houve um aumento da persistência. Tá? O que aconteceu foi que na base, como teve aumento da escolaridade, né, os jovens estão se escolarizando mais. Tá? Então, filhos de pais com baixa escolaridade têm escolaridade maior, mas os filhos de pais com alta escolaridade estão com escolaridade maior. Tá? Então, você tem mecanismos aí, em termos de mobilidade, que se contrabalançam. Tá? E por fim, não podia deixar de falar aqui, a gente está no curso sobre desigualdade, um dos meus temas é desigualdade de gênero. Tá? É uma literatura que é muito masculina, tá? É o pai que determina a posição socioeconômica dos filhos. Não, mas é o pai mesmo, na literatura em geral, é o pai que determina, que influencia mais qual vai ser a escolha profissional. Tá? E aí, o que eu comecei, essa daqui é a monografia da Marina Goulart, trouxe alguns dados, tá? A gente falou, vamos olhar o papel da mãe, tá? Em termos de posição socioeconômica, né? A mulher que aumentou a participação no mercado de trabalho, a mulher é chefe de família, né? E muitas, principalmente nas camadas mais pobres da população. Valéria, dos 22 jogadores da seleção brasileira, 7 foram criados por mãe solteira. Pois é. Então tem, né, uma posição importante na família, tá? Para, inclusive, investir no filho, formação do filho. E a gente foi pegar os principais modelos que já, né, isso mais aqui é educação e socioocupacional, tá? Então a gente foi buscar mais na sociologia, nos modelos que analisam essa relação entre posição socioeconômica, tá? Então está baseada na ocupação da mãe, da escolaridade da mãe. E aí tem dois modelos, o tradicional, que é esse do pai, que a gente analisou aqui, tá? Um modelo que é o seguinte, eles chamam de sex role. A menina se identifica com a mãe, mais com a mãe do que com o pai, tá? E o menino, ele acaba se aproximando mais da profissão do pai, tá? Aí a gente testou esse modelo, tá? E testamos um outro modelo na literatura, que é o seguinte, na verdade, na família, o que é mais importante para a determinação, para a escolha profissional das pessoas, dos filhos, tá? Quem tem o maior status em termos profissional e de escolaridade. Quem tem a maior escolaridade, quem tem a profissão, a ocupação, né, que gera maior renda, maior status socioeconômico. Tá? Então, esse é um modelo de dominância. Tá? Na verdade, o filho vai... a associação da profissão do filho entre os pais, com aquele que tem a maior escolaridade
e a ocupação melhor, tá? A que gera mais renda, a que tem maior status socioeconômico. A gente testou esses modelos, tá? O de sex role não deu nada de significativo. O do pai continua sendo muito importante, tá? Eu acho que a questão ainda da inserção no mundo do trabalho ainda está associada à figura masculina, tá? Pelo menos nesses modelos. Mas o que se... Inserção para os homens e para as filhas, não. Não, mas a gente fez esse sex role e não deu significativo. O outro modelo ficou melhor do que o modelo tradicional para explicar a posição da filha, porque quando eu faço pai e filho e pai e filha, gente, não muda quase nada o resultado. O grau de associação é praticamente o mesmo. Aquele B lá é praticamente o mesmo. Tá? Aí fizemos esse modelo de sexo, identificação por gênero, né? Uma menina com a mãe, um menino com o pai. Tá? Não ficou bom, não deu melhor do que o tradicional, não, pelo contrário, não deu muito significativo. O que deu significativo foi de dominância. Tá? Então é uma questão da estrutura familiar mesmo. Tá? Uma questão não. Se a mulher ela tem uma posição, gera uma renda maior, tem uma escolaridade maior do que o pai, aí gera uma identificação para seguir uma carreira profissional parecida. Tá? Então foi um modelo que se ajustou melhor, um indicador melhor para a posição socioeconômica associada à mãe, tá? Com alguma posição da mãe, papel da mãe na explicação da mobilidade intergeracional. Tá? Terminando, eu queria colocar aqui para questão, e no Rio, como é que deve estar essa mobilidade, né? Porque foi minha tese de doutorado foi sobre mobilidade social no Rio de Janeiro, e eu fiz com os dados de 96. E o Rio de Janeiro, ele tinha uma característica muito particular. Eu fiz não com renda, tá? Eu fiz com socioocupacional, criei categorias ocupacionais. Tinha uma característica particular que ele tinha alta imobilidade e uma mobilidade descendente maior entre os estados brasileiros. Tá? Como é que será que vai estar agora, né? No final de 2014. Tá? Obrigada.